Graças paz, irmã Wandria. Pastor Herculano. Graças paz, pastor Herculano. Bem, o povo está chegando. Deixa eu baixar isso tudo. Que Deus abençoe. Obrigada, Wandria. Gostou? Pastor, tu fica me zoando. Zoando não. Só fiz comentários pertinentes. Ela ficou mais jovem, né? Ficou mais jovial, rejuvenesceu, mostrou mais a cutis, né? Isso é bom, isso é bom. Pai Serginho, Deus abençoe tua vida, Serginho. Paz, manda um abraço para Regina. Já vamos iniciar, né? Nossa imersão. Pastor Herculano está no processo de recuperação aí. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos iniciar com uma oração. A pastora vai fazer a oração para a gente poder iniciar, dar logo os avisos. Ou você, não, né? Faz a oração, te dá os avisos, para você já estar preparado, alinhado para ter um final de semana de bênção. Amém. E aliás, feliz novembro, tá? Nós liberamos uma palavra. Novembro será um mês extraordinário na tua vida e na vida da tua família. Bom, Deus te abençoe, querido. Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia em que o Senhor nos deste com vida, com saúde, Senhor, com livramentos visíveis ou invisíveis, mas o Senhor está conosco em todo o tempo e nós somos gratos por isso, Senhor, pelo seu amor sobre as nossas vidas. Nesse momento, Senhor, nós estamos nos reunindo como igreja do Senhor Jesus para receber mais uma porção que o Senhor preparou para as nossas vidas, ó Pai. Que os nossos corações possam estar abertos, Senhor Jesus, a nossa mente, para receber, Senhor Jesus, e entender, compreender, Senhor, a Tua instrução, a Tua orientação, ó Pai. E que nós venhamos segui-la, Senhor Jesus, em obediência, em gratidão, Senhor, a tudo que tem feito por nós, Senhor. Espírito Santo, ser com cada um de nós, ser com a palavra que será ministrada, que não sejamos nós, mas que seja o Teu Espírito a ministrar no coração de cada um que está online, de cada um que assistirá esta live posteriormente. Que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Senhor Jesus, e que ela venha nos incomodar, nos confrontar, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja consolo, Senhor, porque nós queremos cada vez mais e mais de Ti, que a Sua presença esteja conosco e permaneça conosco em todo o tempo, Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Amados, paz, Dani, Deus abençoe. Paz, irmã Patrícia, né? Patrícia Bruno, Maria Figueiredo, né? Porque Figueiredo. Senão... Isso, né? Tem que honrar o marido. Tem que honrar o marido. Eu quero dar uns avisos, passar para os irmãos, como é que vai ser a nossa programação, né? O povo acho que ainda está no feriado ainda, né? Mas já vamos alinhar já. Eu vou pedir para você que está nos assistindo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, né? No seu grupo de Zap, seus familiares, e vamos juntos viver um tempo novo de Deus. Mas a nossa programação, como será a nossa programação? Amanhã, sexta-feira, tranquilo, pastor, tá tranquilo. Amanhã, sexta-feira, nós temos a reunião de intercessão lá na igreja. Reunião de intercessão às 17 horas, isso, lá na igreja. Na sexta-feira, a ação social, que é de 9h30 até as 4h30. Vai ter oficina também, amanhã tem oficina com as mulheres. E nós teremos no sábado, eu quero convidar você. Sábado é o nosso jejum. Sabe, meus amados, o que é o jejum? Até eu estou vendo vários homens de Deus, pastor Pedro está explicando de madrugada sobre a questão da necessidade de jejum. O jejum, você vai sacrificar carne, você vai fazer o seu sacrifício e vai fortalecer o teu espírito, vai fortalecer o teu interior, e é necessário. Nós estamos vivendo tempos difíceis, problemas de família, problemas com filhos, problemas de casamento, decepção, problema no emprego, ou seja, em todo lugar, e estresse para todos os lados.
E o que nós precisamos fazer é buscar em Deus fortalecimento. Buscar em Deus essa força, buscar em Deus essa graça para a gente poder seguir em frente. Direcionamento. E nós precisamos buscar um direcionamento para o mês de novembro, o final de ano. Tanto o mês de novembro quanto o mês de dezembro lá na nossa casa. Eu conto muito com a presença dos irmãos. A presença física. Né? Fala assim, fui lá em espírito. Meu Deus do céu, isso é muito perigoso. Não, a sua presença física. Sábado, 9 horas da manhã, jejum. Atenção, pastores, diáconos, líderes de departamento, né? Nós precisamos nos unir, buscar em Deus, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então, sábado, 9 horas da manhã, jejum. E não vai ser transmitido, vai ser tudo presencial, sábado no jejum, 9 horas da manhã. Avenida dos Mananciais, 995, na Taquara. E no domingo a Escola Bíblica Dominical, né? A irmã Wanda falou que você rejuvenesceu, né? Então, domingo, vou te fazer um convite, Wanda, você que está nos assistindo. O nosso aula dominical tem sido presencial. Sim. Aos domingos, que horas? 16 horas. 16 horas. Já tivemos pastor Jorge, pastor Márcio, irmã Patrícia, diaconisa Sandra, diácono Robson, diaconisa Alcilene, Manel, e agora é a pastora Liliane, que vai estar no domingo agora, dando aula sobre obediência. Né? E a gente estava falando sobre obediência, uma das coisas que mais me deixa assim, na questão de obediência, até o apóstolo Luiz Hermínio fala, o reinado mais curto, um dos mais curtos da história foi a de Saul, porque lhe faltou o quê? Obediência. Ele achou que ele já estava... já era autossuficiente para fazer aquilo que o seu coração ordenava. Mas eu quero convidar você a estar conosco domingo na Escola Bíblica Dominical presencial. E logo em seguida começaremos o culto de celebração de domingo. Então fica atento, vamos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero... Tem mais alguma... Tem um aviso. Sim, claro. Tem mais antes. Novembro, querido. É o Novembro Azul. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Novembro Azul, atenção, varões. Domingo é o Novembro Azul. Dia 13 de novembro, pastor Aldemar, tá? Ele estará lá na igreja, vai dar uma palestra sobre o Novembro Azul, a importância de nós cuidarmos da nossa saúde, sobre tirar todo o medo, todo som, aquela... Ai, meu pai, o pessoal fala isso, o pessoal fala aquilo sobre o exame que tem que ser feito. Dia 13, sábado, dia 13, 16 horas, encontro dos homens, pastor Aldemar, lá na Mananciais 995. E no dia 20? No dia 20, o que teremos no dia 20? Senhor Jesus. Aí. Estão convocadas a estarem conosco no dia 20, às 15 horas, para a nossa festa da primavera. As mulheres, a festa da primavera. A festa da primavera, queridas. Deus vai fazer florescer algo novo na sua vida. Então você venha participar conosco. Você está convidada. Pode chamar. Convidada ou convocada? Está convidada. Mas convocada. Não disse o quê? Está convidada a levar mais 5 mulheres junto com você. Eita! Você Jesus. está convocada a estar presente e convidada a levar mais 5 pessoas com você. Tô ouvindo, Dani, Wanda, Patrícia? As irmãs estão aí online, ó. Cada uma leva mais 5. A casa vai ficar pequena, hein? Que fique. Graças a Deus. Pequena, porque vai estar cheia da presença de Deus. Amém. Cheia da presença de mulheres prudentes, mulheres do Senhor Jesus. Vai ser um momento especial para nós, mulheres do Senhor. Então estejam lá conosco, dia 20 de novembro, às 15 horas. Aproveitar e avisar o pastor Herculano que tá aí, ó. Libera um brado lá, pastor Herculano, para as irmãs de Palmares. Sábado, dia 20, é a festa da primavera das mulheres, né? E aí, Fernandão, Deus abençoe tua vida. Kátia Monteiro, sábado, dia 20, festa da primavera. Vamos lá. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós estamos na série... falou do dia 13. Falei do dia 13, falei. Nós estamos na série, né? Sobre quando o simples se torna extraordinário. Eu agradeço muito a irmã Patrícia que quinta passada
nós não pudemos fazer a imersão, nós estivemos ministrando a palavra na igreja do Ministério Alfa, uma igreja abençoada, Jacarepaguá, pastora Cláudia Rubini, pastor Rodrigo e pastor Rafael Rubini, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós tivemos um tempo lá, né? Tempo de comunhão, foi bênção, mas graças a Deus que a vida da irmã Patrícia que estava aí, fez a imersão, foi uma bênção, ela falando sobre o simples se torna extraordinário. Eu agradeço Deus pela tua vida, minha irmã, que Deus continue te fortalecendo, abençoando também a vida do Cadu. Vai ler? Então lê para mim, por favor. Lucas capítulo 19, é uma passagem muito conhecida. E nós estamos na série Quando o Simples se Torna Extraordinário. E às vezes, o que é simples para a gente? Às vezes nós complicamos que é simples. Eu costumo falar que o reino de Deus é muito simples. É muito simples, é tão simples que nós que somos homens, que somos falhos, é que distorcemos, né? Nós é que confabulamos altas teses, altas filosofias, pensamentos. Não, nada disso. O reino de Deus é simples, querido, é simples. E a simplicidade do reino de Deus nos constrange. Complicados somos nós. Complicados somos nós, né? E nessa que eu gostaria de convidar você para estar utilizando, uma das coisas que a gente tem procurado para poder montar esses estudos é utilizar passagens conhecidas que possa dar bastante clareza para vocês. Que às vezes se nós procurarmos uma passagem que não seja conhecida, talvez você não vai ter tanto entendimento no momento, tá? E então, mas a palavra do Senhor se renova dia a dia. E essa passagem de Lucas capítulo 19, a pastora vai ler, é uma passagem muito conhecida, mas uma passagem que marca muito a nossa vida como humanidade. Eu não estou falando a nossa vida como casal, eu não estou falando a nossa vida como Nova Jerusalém da Quadra, deixa eu acertar aqui, ou o ministério que você faz parte, não. A nossa vida como humanidade. Eu estou falando a respeito da humanidade. Vamos lá. Lucas capítulo 19, verso 1 ao verso 9. Lê, por favor, pastora. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou em casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Amém. Vamos orar? Senhor da vida, a tua palavra abençoa, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, Espírito de revelação e de graça, se apossa agora das nossas mentes, que não flua as nossas palavras, mas que a tua palavra que vai ser lida, porque a palavra é tua, ela possa gerar vida, gerar entendimento, gerar novidade de vida. Esse mês de novembro, Pai, nós estamos debaixo de uma palavra. O mês de novembro será um mês extraordinário. Amém, então, ó Pai amado, essa tua palavra possa queimar dos nossos corações, arder e fazer a tua igreja avançar para aquilo que há de vir, ó Pai. Glorifica o teu nome, ouça a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Está aí no comentário o texto bíblico. Estou vendo aqui a Luciana. Luciana, Deus abençoe tua vida, minha amada. Como é que está o seu irmão? Nós continuamos em oração por ele, né? Para que Deus entre com providência na questão da recuperação. Manda o nosso abraço para o Dinho, o nosso abraço, pastor Evandro, a pastora, para toda a igreja. Nós temos um amor, estamos amarrados com cordas de amor. E em breve a gente vai estar pertinho de vocês. Já falei até com o Dinho. Em breve. Mas Deus abençoe a vida de vocês. Amamos o que vocês carregam, tá? Então vamos lá, querido, dando continuidade.
eu gostaria muito que você prestasse atenção no que será ministrado hoje, tá? Para que você possa, com a misericórdia de Deus, entender que o reino de Deus é simples. Primeiro vamos partir. Tia Wanda, Deus abençoe. Beijo, tia Wanda. Família linda, aleluia. Elaine, manda um abraço pro William. Fala pro William que eu quero outro abraço daquele, tá? Deus abençoe, estamos orando por vocês. Então vamos lá, vamos entender. Zaqueu, você já ouviu falar de Zaqueu? E o que você ouviu falar? Pô, Zaqueu era um rapaz baixinho. Só que Zaqueu não era só baixinho, Zaqueu era um publicano, né? Então quando eu falei na questão do que essa palavra não é só uma palavra para casal, ou para pai, para mãe, é para toda a humanidade, eu estou falando do seguinte ponto, que Zaqueu aqui ele reflete a grande parte da humanidade. Pode-se dizer assim. Porque na humanidade tem muitas pessoas que são desprezadas. Jaciana, quanto tempo, Jaciana? Deus abençoe, manda um abraço para o seu filho. Esqueci o nome da Jaciana. Tá ficando velha também. Você tá ficando, né? Cortou o cabelo, mas Senhor, manda um abraço para ele, tá? Amamos vocês de coração. E aparece, Jaciana. Heitor, lembrei. Viu? Lembrou. Heitor, Deus abençoe. Sandrinha, manda abraço para Pamilinha. Que de Pamilinha não tem mais nada, né? Graças a Deus. Vamos lá. Dando continuidade. E quando eu falei que essa palavra é para toda a humanidade, eu quero que você entenda que Zaqueu ele era um cobrador de imposto. E o cobrador de imposto ele não era benquisto. Não. Cobrador de imposto, né? Ele naquela época, viu, ela até escreveu Heitor, mas você já falou antes dela, Heitor, graças a Deus, sabe? A coisa ia ficar feia. Mas vamos lá. Então, aqui eu vejo um homem que ele tinha defeitos. Um homem que andava numa sociedade corrupta. Uma linha muito complicada, você ser cobrador de impostos. E ele enriqueceu-se por isso. Ele enriqueceu-se. E ele tinha uma vida abastada devido à posição dele. Cobrador de imposto. Tinha a parte da corrupção, a parte que ele cobrava ilegalmente mais do que outras pessoas. Isso mais na frente nós vamos entender. E quando eu olho para esse capítulo, essa parte, eu olho a humanidade porque a humanidade olha para nós que somos homens, e nós que somos, quando eu falo homens, é tanto homem quanto mulher. Ele olha no seguinte momento, ele não olha o teu interior, ele olha o teu exterior. Então, às vezes, você é recriminado pela tua cor, você é recriminado pela tua condição social, às vezes você é desprezado pelo teu ramo de atividade, o seu trabalho, às vezes você é criticado, né, pelo fato de que porque você é alto demais, você é magro demais, você é gordo demais, é baixo demais, sempre tem algum defeito, porque nós vivemos numa sociedade que idealizou o corpo perfeito, e por idealizar o corpo perfeito, ele já idealiza o perfil. Se você não está dentro daquele perfil, você acaba sendo excluído. E eu vou falar para você, uma das coisas que eu aprendo, por intermédio dessa palavra, Jesus, ele não é Deus de exclusão. A igreja não é para excluir ninguém. Você está entendendo, pastor? Jesus não é Deus de exclusão. Aqui Jesus, ele estava vindo de um milagre. Ele já estava vindo de um milagre. E aí simplesmente ele se deparou, ele estava vindo de um milagre do cego Bartimeu. Ele se deparou quando ele entra em Jericó. Ele olha para aquela pessoa que estava lá em cima. Isso eu fico fascinado. E ele chamou ela pelo nome. Eu acho que algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus, por não trabalhar em cima da exclusão, que às vezes nós nos sentimos excluídos por causa do biotipo, por causa da nossa história de vida, por causa das falhas e dos erros dos nossos pais, por causa da condição social, por causa da nossa cor, por causa de várias outras situações, nos sentimos preteridos e excluídos. Mas uma das coisas que eu aprendo com essa palavra, Jesus ele veio aqui para quebrar muita coisa, querido. E uma das coisas é dizer que ele não dá, o reino de Deus, ele não anda segundo a sociedade que vivemos. Ele vem quebrar de uma forma, tanto que ele olha para Zaqueu, e ali como a palavra do Senhor vai dizer que ele sabe todas as coisas, que antes de Abraão ele já existia, antes da fundação do mundo ele já existia. Então ele sabia quem era Zaqueu. E o extraordinário começa.
quando ele chama Zaqueu pelo nome. Sim. E aí você pode achar que, poxa, pastor, isso não é extraordinário. É, querido. É extraordinário. Porque ali Jesus ele veio quebrar vários protocolos. Ele olhou para aquele homem e chamou: Zaqueu, desce depressa. Ele não falou: ei, você. Ele falou: Zaqueu. Tipo assim, eu te conheço. Eu sei o teu nome. Eu já sei a tua história. Eu sei o que passa aí no teu secreto, no teu coração. E é com você que eu quero ter um papo direto. Então desce agora. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Coisas como essa o homem não pode fazer. Não. Não pode. E você estava falando do preconceito, né? Mas lá na frente a gente já vai até mencionar, porque aos olhos da sociedade ele não era correto. Ele era considerado um pecador. E o pastor mencionou que Deus não olha o nosso passado, não olha o nosso histórico. E hoje eu estava lendo exatamente sobre isso, e Deus, ele apaga o nosso passado, abençoa o nosso presente e projeta o nosso futuro. Então, ele projeta não é baseado naquilo que a gente teve de história no passado. Ele projeta baseado com a bênção que ele nos dá e que nós estamos de coração aberto no nosso presente. A partir desse momento em que Zaqueu desceu da árvore, foi uma atitude simples, né? Só desceu da árvore. Mas Jesus convidou... Para ele foi uma atitude simples. Para ele ele só desceu da árvore. E ele desceu da árvore e Deus fez o quê? Estarei hoje na sua casa. Na sua casa. Deus chamou ele à intimidade. Porque na nossa casa só entra quem? Só os íntimos. Só os íntimos, só os amigos, só os familiares. Isso é a parte extraordinária. E Jesus sabia quem era Zaqueu. E outra coisa que me deixa assim fascinado com o extraordinário é porque, Pai do céu, Deus abençoe tua vida, minha amada. Tia Neide, Josivaldo. Deus abençoe. Tia Lídia está aí também. Graças a Deus o povo está chegando. E uma das coisas que mais me chama a atenção também do extraordinário é porque Jesus não estava sozinho. Sabe, querido, por onde Jesus passava, havia uma multidão. Então Jesus acabou de sair da cura do cego Bartimeu. Então a multidão já veio. O pessoal já estava como? Já estava com sangue nos olhos, vendo aquele milagre todo, eu quero. Ou seja, a multidão não impediu Jesus de ver Zaqueu. Guarda o que eu vou falar para você. A multidão não vai impedir Jesus de te ver. Os teus pecados, o pecado da tua família, os seus erros, a sua infidelidade não impede Jesus de te ver. Sabe, os maus pensamentos, o estresse do dia a dia, a multidão não impede Jesus de olhar no seu íntimo, querido. Isso é extraordinário. Jesus olhou no íntimo de Zaqueu. Zaqueu podia ser cobrador de impostos, podia ter enriquecido ilicitamente, mas algo de bom Jesus viu no coração de Zaqueu, assim como me vê no teu, no meu, no nosso coração. E eu acredito que foi através de uma atitude simples também, né? Porque Zaqueu poderia ter falado assim: sou baixinho, tem um monte de gente na minha frente, eu não vou ficar me esforçando, não vou ficar pulando para ser visto, para tentar enxergar Jesus. Não, ele poderia ter ficado ali na zona de conforto dele, mas a atitude dele em se empenhar e de subir, correr lá na frente para subir e conseguir enxergar Jesus, isso fez com que Jesus enxergasse algo de valor dentro de Zaqueu, né? A vontade de Zaqueu de querer ver. Aí a gente entra numa situação, né? O interesse. É muito interessante que eu já ouvi algumas pessoas falando que o homem ele trabalha em cima dos seus interesses. Zaqueu ele estava interessado em ver Jesus. Então esse interesse de ver a Jesus gerou uma possibilidade. Algo extraordinário que nós vamos entrar daqui a pouco sobre isso. O interesse, sabe, despertou. Deus viu que o esforço de uma pessoa pequenininha, ela não ia sair dali com as mãos vazias. Sabe, querido, Deus sabe como é que você está assistindo essa live. Deus sabe como é que está o seu pensamento no final do ano. Deus sabe como é que você está vivendo sua mente preparando. Poxa, Natal, como é que eu vou fazer? Nossa, é tanta humilhação. Deus sabe tudo isso que você está passando. E da mesma forma que a multidão não impediu Jesus de ver Zaqueu,
a multidão também não vai impedir Jesus de te ver. Jesus, ele olha para você, Jesus, ele olha para a gente. E uma outra coisa que eu acho interessante, que não importa até aqui, o que os outros achem de você. Jesus ali, ele veio falar assim, olha, eu não estou preocupado, Zaqueu, com o que as pessoas falam de você. Eu não estou preocupado, Zaqueu, com que como as pessoas veem você. Ah, isso é forte demais. Eu não estou preocupado em como as pessoas te veem, Zaqueu. Eu estou aqui preocupado em hoje ceiar na tua casa. Então desce depressa. Desce depressa, essa é a minha preocupação. E aí eu vou entrar numa linha, porque o simples Zaqueu fez. Qual é? Descer. Descer. O extraordinário, quem fez foi Jesus. Porque ali quando Jesus ele decide entrar na casa de Zaqueu, Jesus ele vai quebrar vários protocolos. Porque principalmente os críticos de plantão já estavam ali. Ué, Jesus, peraí, vai entrar na casa de um pecador? Ué, olha aí falando, querendo dizer que o reino de Deus, o Filho de Deus, ele faz acepção. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não ama mais a você que não tem problema do que aquele que está lotado de problema. Jesus, ele ama todos. Por isso que Jesus disse assim, Pai, de todos o que tu me deste, nenhum se perdeu. Aí talvez você pode falar assim, não, pastor, mas Deus ele tem os seus preferidos. Meu amado irmão, se Deus ele tivesse os seus preferidos, Deus ele ama a todos. Que a palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo. Deus não amou só os pretos, né? Deus não amou só os brancos. Deus não amou só os orientais, os ocidentais. Deus não amou só os mamelucos. Deus não amou só a classe alta, né? Se a gente for voltar um pouco, os suzeranos no tempo. Deus não amou só os vassalos. Deus não amou o pessoal que veio lá da senzala, né? Que veio lá da escravidão. Não, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Deus amou o mundo. Eu costumo falar lá na casa que o sol brilha para todos. Então, independente do bairro, independente da tua idade, independente do teu passado, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus te ama. Jesus te ama e te aceita da forma como você é. Ele rejeita deixar você dessa forma, mas ele te aceita da forma como você é. Sabe, ele aceitou Zaqueu ali da forma como ele era. Ele era um homem que não era bem quisto pela sociedade, discriminado, menosprezado, um homem que não era aceito nas sinagogas. Jesus olhou para ele e falou assim, eu escolho você, parece The Voice, né? Eu escolho você. Virou a cadeira e falou, eu escolho você, Zaqueu. Eu quero que você entenda, querido, nessa hora profundidade, que isso tudo é extraordinário. Quando Jesus fala, desce depressa, é extraordinário. Porque Jesus ele vai falar assim, pega aí, Elaine, sobre a vida da tua família, Elaine. Quando Jesus vai falar, desce depressa, Jesus está falando, desce porque eu vou fazer hoje. Não vai ser amanhã, não vai ser depois que eu ressuscitar, não vai ser depois que eu voltar, vai ser hoje. Zaqueu, desce porque o milagre para você vem hoje. Você está pegando isso aí, querido, em nome de Jesus? Então entenda, o desce depressa é algo extraordinário. Jesus aqui, ele mostra que ele estava decidido a entrar na casa de Zaqueu. Ele estava decidido. Sabe? E aí eu vou entrar numa parte que eu vou até responder aqui para vocês, que é algo muito simples, que às vezes nos passa desapercebido. A palavra do Senhor vai dizer que onde Jesus entra, tem até um cântico, né, antigo, onde Jesus está, ali a liberdade. Mas liberdade de quê? Liberdade para operar. Isso. Às vezes a gente acha que é liberdade para girar do manto, é liberdade para dar uns glórias, uns aleluia, não somente, para querido. agir no querer dele Isso. E não no nosso. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade para a cura, a liberdade para a transformação, a liberdade para a restauração. Recebe essas palavras sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu local de trabalho, o estresse da tua saúde, as más notícias que estão batendo na tua porta. Deixa Jesus entrar na tua porta que tudo vai ser transformado. Porque quando Jesus ele falou assim, Zaqueu, hoje convém, tem que ser hoje, Zaqueu, entrar na tua casa. Jesus estava falando, Zaqueu, hoje é dia de milagre na tua vida.
É que a gente tem o hábito de associar milagre só a proezas, né? A cura de enfermidade. Visíveis, né? Coisas visíveis. Mas quando a gente fala milagres, Deus quer... Desce que eu quero operar hoje um milagre na sua vida, é um milagre não só da cura, mas da libertação, da quebra de maldição. Libertação é milagre. Sim, quantas pessoas... Existem pessoas que estão na igreja, mas que ainda não foram libertas. Por quê? Porque vai para a igreja, mas Jesus ainda não entrou na tua casa. Sabe? Existem pessoas que ainda não foram... Paz, Elaine, Deus abençoe tua vida, Elaine Mesquita, manda abraço pro Flávio. Existem pessoas que ainda não foram curadas de feridas da alma, porque estão restringindo, limitando a entrada de Jesus em certos cômodos da sua vida. Porque se aonde Jesus entra, o local deixa de ser comum, e aonde Jesus entra, eu não posso dizer que aquele local permanece a mesma coisa. Então entenda que eu vou falar para você, por isso que é impossível a pessoa que realmente aceita Jesus, vou repetir, é impossível a pessoa que realmente aceita Jesus, vou repetir pela terceira vez, é mais do que didático, é impossível a pessoa que realmente aceita Jesus continuar com os mesmos hábitos que tinha antes. Você sabe por quê? Eu sei. Por quê? Por quê, pastor? Já ia falar, mas vai. Não sei se é o mesmo que você ia falar, mas a pessoa que realmente aceitou a Jesus experimentou o extraordinário de Deus. Isso. E quando a gente experimenta o extraordinário de Deus, é impossível permanecer da mesma forma. É impossível. E aí eu vou falar para você, porque muitas pessoas aceitam a Jesus, não existe um salvômetro. Não existe um salvômetro. Não. Só um que é digno de falar, esse é salvo, esse não é salvo, esse não é, e esse é Jesus, não, vamos entrar nessa questão. E aí, a pessoa, poxa, eu aceitei Jesus, nós cremos pela fé, né? Nós cremos pela fé, só que eu preciso entender que se eu aceito a Jesus e continuo trabalhando da mesma forma que antes, eu aceitei a Jesus, mas continuo falando palavrão. Eu aceitei a Jesus, mas continuo no vício. Eu aceitei Jesus, continuo na prática da prostituição. Eu aceitei Jesus, continuo fumando, bebendo. Eu aceitei Jesus, continuo com a mesma vida de antes. Então eu não aceitei a Jesus, porque Jesus transforma. A verdade, ela confronta. A verdade, ela é para tocar, para mudar, para transformar. Pô, pastor, então o senhor está falando que meu filho não aceitou Jesus, que meu marido não aceitou Jesus, que eu não aceitei Jesus? Querido, estou falando referente à Bíblia. A Bíblia é clara. Jesus, ele transforma. Se você não foi transformado, você gosta do milagre, você gosta do ambiente, mas você ainda não teve encontro com a verdade. E quando a palavra... Nós entendemos que existem os processos. Não é assim, ó, não do é dia pra noite. Aceitei Jesus, amanhã já não vou fazer mais nada disso. Não, gente. Isso, tem processos. A transformação, ela é gradual. Ela vai acontecendo quanto mais contínua, né? Contínua, ela é contínua. É visível aos olhos humanos. Quando você vai dando liberdade para o Espírito entrar na sua casa, aqui no seu coração, na sua vida, ele vai mudando as coisas de lugar e aí você vai ver a transformação da sua mentalidade, a transformação dos seus pensamentos. Metomia? Metanoia, metanoia, mudança de pensamento, estou ficando, Jesus. E nós mudança de vemos, pensamento, gente, né? Por quê? Porque a gente começa a conhecer profundamente a Cristo, a gente começa a ter a intimidade. A gente não fala que um pai... um filho por conviver muito com seu pai, ou uma filha porque conviver muito com a sua mãe, aquele convívio diário, aquele convívio de estar ali na vivência do dia a dia, e tem aqueles jeitos assim, poxa, parece muito com a mãe, o jeito de prender o cabelo, de falar, de argumentar. Poxa, parece muito com o pai, gosta de botar roupa assim. O Miguel é né, que ele vai e prende o botão até aqui em cima, porque o pastor também gosta de prender. A gente vê essa característica de convívio. E o mesmo acontece conosco. Quanto mais a gente convive com Deus, quanto mais a gente quer conhecer, quanto mais a gente se aprofunda, se a gente
convida ele para fazer parte do nosso dia a dia, do início ao fim do nosso dia, no momento em que a gente vai se aparecer com Cristo. A gente vai cada vez mais ter as características, os jeitos de agir, de pensar com o nosso próximo. Nós não vamos ter esse preconceito como o Zaqueu teve da sociedade. Nós não vamos ter amor para receber a cada um e enxergar além do que os nossos olhos humanos enxergam a humanidade. Deus não vê, né? Não, com os vê. mesmos olhos. E principalmente isso que a irmã Patrícia colocou, Paulo fala com o espelho, como no espelho refletindo, rosto descoberto, né? O espelho refletindo a glória do Pai. E lá na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala aos Colossenses e também a Laodiceia da importância de se aprofundar a raiz. Porque Paulo sabe que o crescimento, né, um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. O crescimento, ele não é instantâneo. Pode ser instantâneo? Pode, mas tem processos. A gente não vai poder pular etapa. Nós precisamos passar por várias etapas. O filho, ele vai se parecendo cada vez mais com o pai, até chegar o momento, querido, que eu desejo muito que você passe por isso, que os nossos filhos, os nossos netos, passem por isso que Pedro passou. Tu é um deles, a tua fala te denuncia. Aquele homem ogro, Pedro, duro, aquele homem que era um pescador, de tanto conviver com Cristo, a fala dele denunciava que ele era seguidor de Jesus. Então, por quê? Mas Pedro passou por processos, a tal ponto que Jesus falou para ele, o diabo quer se andar contigo. Então foi processo em cima de processo, mas a vida de Pedro foi transformada, a tua vida foi transformada, a tua família, você que tem familiar que não é evangélico, será transformada. Aqui não é questão de ser religioso, religião não salva, é ser de Jesus, é entregar a sua vida para Jesus, e Cristo não é religião, tá? Cristo é o único Deus salvador de todas as coisas, de tudo que no mundo há. Tudo isso, essa transformação que a gente falou, são os milagres de Deus, que Deus opera, né? 2 milagres. 2, né? E aí a gente entra também na outra questão de extraordinário, né? Porque quando eu vejo assim, né? Que a Bíblia não fala muito, pastora, sobre qual foi a conversa de Jesus com o Zaqueu na sua casa. Não. Mas a Bíblia diz que todo mundo ficou espantado. Só que a Bíblia diz que a presença de Jesus na casa de Zaqueu gerou algo. Então o que eu aprendo? A presença de Jesus na minha vida sempre vai gerar uma novidade. Pegou aí? Vou repetir. A presença de Jesus na minha vida sempre vai gerar uma novidade. Para você que nos assiste aí, ou você que vai ver depois, a presença de Jesus na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, na criação dos teus filhos, sempre irá gerar uma novidade, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo de falsidade, mesmo em tempos de traições, mesmo em tempos de dúvidas e rejeições. A presença de Deus na vida da igreja sempre irá gerar uma novidade. Isso é o extraordinário. E aí você vai falar assim, pô, pastor, a novidade foi o quê? Tá bom, beleza. Foi que Jesus falou que houve salvação na sua casa. Querido, isso é extraordinário. Foi o inédito. E nós estamos profetizando no mês de novembro, nós viveremos o inédito. Já tivemos irmãos que no mês de novembro estão viajando. Tá? Irmãos estão viajando aí no mês de novembro. Foi aí, falamos até domingo lá na igreja, estão lá em Porto de Galinhas, uma família viajando, curtindo uma possibilidade que Deus abriu. Olha a bênção. É o mês de novembro, uma outra família. Nós consagramos uma chave no meio dessa situação econômica que estamos vivendo. Consagramos uma chave no domingo. Olha o mês de novembro aí. É viver o inédito, é viver o extraordinário de Deus, sabe? Zaqueu, ele teve essa graça quando Jesus olhou para aquele cobrador de impostos, aquela pessoa corrupta. Jesus olhou para ele e falou para ele o seguinte, hoje houve salvação na sua casa, nessa casa. Só que antes disso, pastor,
Ocorreu que Zaqueu, a presença de Jesus constrange. Sabe, quanto que eu vou falar para você? A presença de Jesus nos constrange, porque a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu, ele... Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui, só para os irmãos poderem acompanhar comigo. Olha só. Enquanto isso, Zaqueu se levantou, depois que Jesus foi se hospedar na casa dele. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Me diga, pastor, olha só. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus falou alguma coisa para Zaqueu? A Bíblia não diz. Então o que a Bíblia deixa claro para mim? Para mim e para você que nos assiste? Que foi a presença. Ali houve transformação na mente de Zaqueu pela presença de Jesus. Olha o extraordinário, só a presença. Às vezes a gente pede: Senhor, fala alguma coisa, Deus manda uma palavra, Senhor toca, Senhor cura, Senhor... Só que nós nos esquecemos que a presença de Jesus faz toda a diferença. Por onde Jesus passa, o local nunca jamais será o mesmo. Nunca, nunca. E a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu, ele se levantou e falou: Senhor, vou dar metade das minhas riquezas aos pobres. Eu vou falar para você que Zaqueu, vou te provar agora que Zaqueu sabia que ele era corrupto. Que Zaqueu sabia que ele fazia era consciente, ele era um pecado consciente. Olha o que ele vai dizer: e, vírgula, se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Tem versão que diz: e se eu extorqui alguém... Tem versão que fala: e se eu extorqui, né? Ou seja, ele sabia, Zaqueu estava consciente do que estava fazendo. Então eu vejo uma pessoa que está consciente do seu erro. E mesmo uma pessoa consciente do seu erro, Jesus chega para ele e fala: hoje, meu Pai, isso é lindo demais. Hoje, houve salvação. Não existe salvômetro, pastor, mas o justo juiz declara ali, pastor, que houve uma salvação genuína. Houve uma verdadeira salvação. Porque não foi só as atitudes, a atitude de Zaqueu em que ele devolveu aos pobres, mas foi aqui, ó. De coração. Começa de dentro para fora. É de dentro para fora. O extraordinário. Tudo começou no simples, no olhar de Jesus. E falou: Zaqueu, desce. E Zaqueu desceu. Tudo começou no simples, querido, e finalizou no extraordinário. E aí simplesmente Jesus, ele fala hoje, só que Jesus, não satisfeito, meu Pai, em falar que hoje houve salvação, Jesus ali, ele muda toda a trajetória da vida da família de Zaqueu. Sabe, querido, guarda essa palavra que nós vamos liberar sobre a tua vida. Jesus aqui nessa passagem, ele muda toda a trajetória. Ele muda toda a história, ele muda todo o percurso, ele muda todo o fluxo na vida de Zaqueu e da sua família. Quando Jesus olha para ele e fala: hoje chegou a salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Quem é Abraão? O nosso pai na fé, querido, lá em Gênesis. Aquele que Deus olhou para ele e falou assim: Abraão, abençoarei a quem te abençoar e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Deus falou isso para Abraão. E filho de Abraão, Isaac, Deus repetiu: por amor ao teu pai Abraão. É bíblico isso. Então, por amor a Abraão, Deus executou os milagres, os mesmos milagres da vida de Isaac. Por amor, querido, foi tudo por amor. Então, o que eu aprendo aqui? Que as promessas, a herança, a promessa que Deus deu para Abraão, que Isaac tomou posse, que eu e você tomamos posse hoje, Zaqueu também recebeu. Zaqueu também recebeu. O simples gerou esse extraordinário. Por que eu estou falando extraordinário? Porque no natural, o que era extraordinário para Zaqueu? Ter dinheiro. Ter estabilidade financeira, ter conforto. Não importa quem eu vou ferir, não importa de quem eu vou tirar, mas eu quero ter a vida estabilizada. Isso era o extraordinário para Zaqueu. Mas qual era o extraordinário de Jesus na vida de Zaqueu? Arrependimento. Metanoia, mudança de mente. Andar num trilho novo. Por isso que Jesus falou: hoje, salvação genuína. O justo juiz olhou na vida daquele pecador e falou: você realmente é salvo. É simples, querido. O reino de Deus é simples. E aí ele fala, e aí a gente já está terminando, a questão da herança do pai Abraão. E quando a gente fala de herança, querido, a gente precisa entender que
o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, uma das cartas de prisão, ele fala sobre o pai Abraão. Então, tudo aquilo que Deus prometeu para o pai Abraão, nós que somos filhos de Abraão na fé, nós temos essa herança. E a Zaqueu também foi concedida essa graça. E aí eu quero liberar para você hoje, que quando o simples de Deus entra na nossa... Quando fazemos o simples que Deus pede, o extraordinário acontece. Então, pega essa palavra de hoje. Quer falar mais alguma coisa, pastora? Pega essa palavra de hoje, que você possa viver o simples, que você possa fazer o simples. Pastor, o que é fazer o simples? Pastor, me instrui a fazer o simples. Vou te instruir. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Pô, pastor, facilita, mais ainda. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Senhor, pastor, melhora um pouquinho mais, pastor, melhora, tá bom, tá bom. Não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de noite. Isso é o simples, querido. Só faz o simples, porque o extraordinário é com ele. Ele vai fazer. E o extraordinário transforma, liberta, salva, cura, restaura, reedifica, reconstrui todas as fundações. Estou falando de fundações. Porque o que mantém um prédio, a estrutura de pé, é a fundação. Ele reconstrói toda a fundação, num piscar de olhos. Basta fazermos o simples. E aí a gente cai na aula dominical de domingo. Eu tô pensando isso agora. O simples é o quê? Obedecer. Porque quando eu entendo que a obediência é um dos princípios da fé cristã, eu entendo por que eu dizimo, eu entendo por que eu oferto, eu entendo por que sábado no jejum, sábado vai ter jejum, você vai estar lá no jejum presencial 9 horas. Eu entendo porque o futebol, aí ó varão, futebol não é mais precioso do que a minha responsabilidade com as obras de Deus. A novela não me é mais preciosa do que as minhas responsabilidades com a igreja do Senhor. O emprego, o meu emprego, o trabalho, não são mais preciosos do que o chamado, o ministério que Deus colocou na minha mão. Eu preciso valorizar isso. Faça o simples. Faça o simples. Sábado, escola, jejum, 9 horas da manhã. Querido, eu vou bater nessa tecla, lindão, lindona. Vamos juntos no jejum. Jejum. Vamos fazer o simples. Sexta-feira deu meia-noite, você não come mais nada. Então, sábado você vai estar lá 9 horas da manhã e vamos dobrar o nosso joelho. Vamos fazer o simples no sábado. Domingo, o nosso simples é o quê? Você vai almoçar com a tua família, esteja 4 horas lá na escola bíblica dominical e 5 horas é o culto presencial. Esse é o simples. Se nós não fizermos, e aí a gente fecha com chave de ouro, é uma palavra dura, mas eu vou falar para você, se não fizermos o simples, não viveremos o extraordinário. Eu estava aqui pensando que as coisas que Deus nos pede hoje em dia são literalmente simples, né? Obediência, confiança, fé. E imagina Abraão, né? Quando teve que entregar Isaac, imagina se fosse isso que o Senhor nos solicitasse, né? Seria uma prova e tanto. Mas não, Deus atualmente só nos pede obediência, confiança, fé, esperança. E tudo está interligado no simples de Deus. Faça o simples. Faça o simples. E Deus vai te dar a graça de ver e viver o extraordinário. Ainda nesse mês. Nova Jerusalém Taquara, Nova Jerusalém Palmares. Você que está nos assistindo. Façamos o simples para que possamos viver o extraordinário. Amém. Amém. Que Deus abençoe tua vida. Vamos orar agora pelas finanças. E a pastora vai estar dando a bênção apostólica. Eu quero convidar você aí nos comentários, tá? Os dados bancários da igreja. Seja um colaborador do ministério, querido. Assim como nós, tem muita igreja que paga aluguel também. E tem honrar os compromissos junto com as concessionárias, entre outras ações, ação social, entre outras frentes de trabalho. Mas eu conto com a tua oração. Conto com a tua oração
e eu conto com a tua colaboração. Tá nos comentários, aí nos comentários, ó. Você quer fazer um Pix? Tá aí a chave Pix da igreja, que é o CNPJ. Você quer fazer um voto com Deus? Tá aí, faça um voto com Deus. Você vai entregar o seu dízimo, entrega o seu dízimo. Tá? Se você não pode ir no presencial, faça tudo. Os dados bancários da igreja, até para um TED ou DOC, está aí disponível. Mas você vai fazer porque hoje você entende que o teu papel é fazer o simples. É tão simples que do dízimo Deus pede 10%. Fica com 90%. Fica com a maior parte. Fica com a maior parte. Fui eu que te dei emprego, fui eu que abri a porta. Eu tô te dando saúde para você estar ali. Sou eu que não tô permitindo o teu chefe te mandar embora. Mas eu só quero 10%. Fica com 90%, entrega 10%. Ainda tem gente que acha que 10% é muito. Então, querido, faça a sua parte. Vamos olhar pelas finanças da nossa igreja e de todas as igrejas evangélicas, de todas as igrejas que pregam e que vivem a verdade, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que foram levantados por Deus para poder instruir, para poder dar direção ao povo. Amém? Deus, nós colocamos diante de Ti a bolsa apostólica da Tua casa. Tu sabes a nossa realidade, Tu sabes os compromissos que temos todo dia 10, os compromissos que temos dia 20, Senhor. Tu sabes, ó Pai, Tu sabes que como dependemos de Ti. E Tu sabes da realidade financeira da nossa e de todas as igrejas evangélicas. Agora nós te pedimos, Pai, a obra não é nossa, a obra é Tua. Levanta ajudadores, Tu usa o homem para o bem do próprio homem. Ó Pai, coloca no coração, não deixa o Teu povo reter aquilo que o Senhor está colocando na mão deles. Não deixa, Senhor. Não deixa, Pai. Envergonha Satanás, envergonha, Senhor Jesus, espírito de discórdia, que faz com que as pessoas não semeiem, não entreguem dízimo, não entreguem oferta. Espírito de ganância, há poder no sangue de Jesus. Senhor, coloca uma unção de liberalidade. Senhor, a minha oração é que nós possamos viver o mesmo tempo que Moisés viveu, que o povo no passado viveram, onde eles tiravam o que tinham dentro de casa de melhor. Eu lembro da saudosa pastora Ana Bruno, que ela tirava o que ela tinha de melhor, a diaconisa Sandra tirava o que ela tinha de melhor, ó Pai, dava para a igreja, entregava para a igreja, para ornamentar, Senhor Jesus, a Tua casa. Porque nós crescemos, Senhor Jesus, aprendemos, glória a Deus pela vida do nosso pastor Manuel, que nos orientou, que o quão importante é você valorizar aquilo que é de Deus. Então, Senhor, coloca esse sentimento, essa necessidade, essa visão, que a visão não é nossa, é Tua palavra que fala isso. Nós não queremos roubar a Ti, Senhor. Não queremos, Senhor Jesus, enganar a Ti. Mas nós só te pedimos, nos ajuda, Pai. Olha para a despensa dos Teus filhos. Olha para a bolsa apostólica de todas as igrejas. Dá uma unção, ó Pai amado, de inteligência aos administradores. Unção, ó Pai amado, de direcionamento aos pastores e pastoras. Ó Pai amado, que igrejas sejam levantadas para ajudar outras igrejas. Ajuda financeira, ajuda espiritual, ajuda material. Igrejas sejam levantadas para serem igrejas, Senhor Jesus. Quantas igrejas podem ajudar a outras igrejas e estão retendo. Levanta ajudadores dentro da própria casa, Pai. Que possamos viver um tempo novo, Pai. O extraordinário no mês de novembro. Não deixa faltar nada. Glorifica o Teu nome. E, ó Pai amado, nós profetizamos um tempo de renovo, um tempo de transformação, um tempo de mudança, de crescimento, um tempo de cura. Porque aonde Jesus está, tudo muda. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Pastor Herculano, firme e forte na recuperação. Jesus está aí tratando, cuidando do Senhor. Né? Orando pela tia Neide, tia Nelly, tia Nilza. Que Deus guarde vocês. O irmão da Luciana, cunhado do Dinho, que Deus continue abençoando. A tia Nádia, mãe da Érica, que Deus continue guardando.
e restaurando, tomando conta da vida dela. Que Deus continue abençoando os seus filhos, seus netos. Wandria, nós cremos que Deus é justiça na tua vida. Nós cremos que Deus é justiça sobre essa situação. Amém? Que Deus continue guardando a tua vida, a tua saúde, tia Wanda. Que Deus continue abençoando a tua saúde, Fernandão. Cuidando dos teus filhos, Fernandão e Cátia. Josivaldo, que Deus continue, abraçando a tua esposa. Que Deus continue guardando assim os teus filhos, como a galinha cuida assim dos pintinhos. Que Deus continue aproveitando. Que Deus continue abençoando. Que Deus continue guardando a tua vida, Patrícia, a tua vida, Cadu. Eliane, que Deus continue abençoando a tua casa, o Flávio. Elaine, que Deus continue liberando bênção e alegria sobre a tua família. Que Deus continue fazendo, tia Lídia, e cuidando da senhora, do tio Sebastião. Nós estamos orando pelaquela situação, orando referente a isso. Eu creio que Deus, ele vai entrar com providência e vai mudar essa situação. Eu creio nisso. Nossa parte é fazer o simples. O extraordinário é com ele. É com ele. Amém. Tia Mira tá aí também. Sandrinha, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Juliana tá aí? Que Deus abençoe tua vida, Juliana, Giovana, tá? Juliana do Sérgio. Juliana do Sérgio, que Deus abençoe a tua vida, minha amada. Eu creio no poder da oração. Toma posse dessa palavra. Façamos o simples, porque o extraordinário vai acontecer em novembro. O extraordinário vai acontecer em novembro. Se essa palavra falou com você, daqui a pouco o Cadu vai colocar lá no YouTube. Entra lá no YouTube, Nova Jerusalém Taquara, dá um like, compartilha, manda para alguém essa palavra e juntos viveremos o extraordinário de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Pastor vai estar dando a bênção apostólica. Eu vi a tia Maria Ávila ali. Tia Maria Ávila, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Falou do seu sogro? Meu sogro, ele está ali. Se não falar dele, Jesus amado, minha sogra vai barreirar. Manel, que Deus abençoe, parabéns pelos teus filhos. Que Deus abençoe tua vida, meu sogro. Amém? Fique em paz em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E aonde você estiver ouvindo esta live em uma só voz, diga amém. Deus abençoe. Sábado, jejum, 9 horas da manhã. Jejum, 9 horas da manhã. Hein? Desmarca tudo que estava marcado. A prioridade é Jesus. Prioridade é Jesus. Sábado, 9 horas. Quero ver você lá no presencial, hein? Em nome de Jesus, querido. Tenha uma noite de paz e de sucesso. Deus te abençoe. Amém.